Olá pessoal, eu sou o professor Emerson Lima, aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, e hoje eu trago um assunto muito importante que eu acho também muito relevante, principalmente para quem está começando a atuar na área de análises clínicas. Então você que é aluno de farmácia, de biomedicina, ou que já é um profissional que trabalha na área, que quer uma atualização sobre conteúdos, né, da área de análises clínicas, essa aula ela é importante para você. Nós vamos falar sobre pipetagem, que é um procedimento muito importante para um bom analista clínico. Todo mundo que deseja ser um bom analista clínico precisa saber pipetar. E eu sei que é um assunto bem básico. Os alunos, por exemplo, que já passaram pelo segundo, terceiro, quarto período, talvez já tenham tido um acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de aprendizado, mas é muito importante a gente dar alguns toques que são assim um pouco mais direcionados à nossa área, à nossa prática diária, por exemplo, no laboratório de bioquímica clínica. Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre essas pipetas automáticas e como que deve ser o processo ideal de manutenção, de calibração e de utilização, principalmente de utilização dessas pipetas automáticas durante a nossa prática cotidiana no laboratório de análises clínicas. Inicialmente eu queria apresentar para vocês, né, essas pipetas. Eu acho que a maioria das pessoas que entraram já tiveram algum contato com o laboratório, já tiveram acesso a esse tipo de equipamento, né, esse tipo de dispositivo que é utilizado para fazer a pipetagem de volumes definidos no laboratório. Então, toda vez que você necessita pipetar um volume definido, 1 ml, 900 microlitros, 200 microlitros, você vai precisar de uma pipeta. Anteriormente, era muito utilizado esse tipo de pipeta, pipetas volumétricas, né? Elas tinham diferentes tamanhos, diferentes volumes, diferentes capacidades. Então, normalmente com o auxílio de uma pera manual ou até mesmo automática, você poderia fazer a pipetagem de um determinado volume e também desprezar esse líquido no recipiente até por etapas, né? Hoje, principalmente no laboratório de bioquímica clínica, que é a nossa disciplina aqui, muito pouco esse tipo de pipeta é utilizada. Primeiro porque requer que após a utilização seja feito todo um processo de esterilização desse material, então você vai ter um gasto, né, de tempo e também de energia para fazer a limpeza desse material, e também a questão do tempo, né? Se você comparar a utilização de uma pipeta manual com uma pipeta automática, vai ser muito mais rápido. Você vai pipetar, por exemplo, 50 amostras. Você vai pipetar muito mais rápido utilizando uma pipeta automática do que uma pipeta manual. Então, por causa disso, e só por causa disso, né, por causa dessas duas situações aí, essas pipetas volumétricas, né, mais manuais, elas não são tão utilizadas no laboratório de bioquímica. Você pode me perguntar, mas se eu não tiver automática, eu posso utilizar a pipeta volumétrica? Pode usar, até porque elas têm uma boa acurácia também, dá para utilizar, né? Principalmente a de grande volume, para pipetar 1 ml, para pipetar 2 ml, 5 ml, até mesmo na preparação dos reagentes. Existem alguns kits, por exemplo, que precisam de preparação de reagentes, então eu posso usar uma pipeta volumétrica para fazer a preparação desse reagente. Normalmente, na análise, é utilizada uma pipeta automática. E essas pipetas existem basicamente, vou colocar aqui 3 tipos diferentes. Aqui, ó. Existe a pipeta de volume fixo, como essa. Então, aqui é uma pipeta
de 500 microlitros, então ela só pipeta 500 microlitros, ela não dá para ajustar. Então, essas são pipetas mais simples que existem no mercado e que podem ser utilizadas se você tem uma rotina definida, você já pode comprar para aquele volume específico que você deseja utilizar. Então, essa é a pipeta mais simples que existe. Ela não é regulável. Mesmo assim, elas precisam ter alguns cuidados que a gente vai falar em seguida. Outro tipo é a pipeta ajustável, né? Então, é uma pipeta que ela normalmente os volumes estão descritos na parte superior e você tem aqui uma descrição dos volumes que ela consegue pipetar. Neste caso, ela vai de 100 microlitros a 1000 microlitros. Normalmente, esse volume mínimo ele é 10% do volume máximo. Ou seja, se essa pipeta, o máximo dela é 1000 microlitros, o volume mínimo, então, 100 microlitros. Isso é o mais normal. Existem várias marcas, né? Essa aqui, por exemplo, é uma pipeta Eppendorf, é uma ótima marca de pipeta, assim como a Gilson. Existem outras marcas no mercado também que são tão boas quanto, mas realmente a Eppendorf é uma das mais conhecidas marcas de pipeta. É só lembrando que esse vídeo aqui não é pago, a gente não está ganhando nada para fazer essa propaganda. Um terceiro tipo que eu falei de pipeta também é a pipeta multicanal. Então, a gente tem uma única pipeta também que ela consegue pipetar várias frações, né? vários ponteiros. Eu consigo anexar aqui várias ponteiras de uma única vez, né? Então, na bioquímica, esse tipo de pipeta não é tão utilizado, mas na imunologia, por exemplo, fazer uma ELISA, né? Onde eu tenho aquelas plaquinhas de 96 poços, elas são muito utilizadas. Então, eu tenho versões como essa aqui de 8 poços e eu tenho versões de 12 poços, né? Então, vocês estão vendo aqui que a tela ela não está fixando bem, por quê? Porque essa ponteira que eu estou utilizando, ela não é uma ponteira adequada para essa pipeta, né? Por isso que não ficou tão fixa. Isso é uma coisa que a gente vai falar já já e eu vou explicar para vocês que para cada pipeta eu tenho uma ponteira adequada para aquele determinado volume, né? Por isso que quando eu fixei aqui, ela não fixou legal. Mas normalmente se eu uso a ponteira correta, ela vai ficar bem fixada e não vai haver não vai ficar caindo, né? Não vai ficar caindo essa pipeta aqui. Tudo bem. Então eu falei dos dos diferentes tipos de pipeta. E agora eu vou mostrar para vocês, no laboratório de bioquímica clínica, que é o nosso interesse, quais são as principais pipetas que a gente utiliza. Normalmente, na bioquímica, eu utilizo somente duas pipetas para execução dos testes. Uma pipeta que eu chamo para grande volume, que normalmente ou é 500 microlitros ou é 1 ml. E uma outra pipeta aqui. Essa pipeta normalmente eu utilizo para pipetar o meu reagente de trabalho, que pode ser o reagente de trabalho que já vem no kit pronto, ou um reagente de trabalho que eu preparei antes do teste, né? Antes de fazer o teste. Isso mais à frente no curso, a gente vai gravar algumas aulas sobre técnicas e eu vou explicar melhor para vocês. Uma segunda pipeta utilizada é a pipeta de pequeno volume. Essa pipeta, que pode ser normalmente de 10 ou de 20 microlitros ou de 50 microlitros, são os volumes mais comuns, são pipetas para pipetar a amostra. E eu também vou, mais à frente aqui na aula, vamos dar dicas para vocês de como utilizar corretamente esse tipo de pipeta. Antes da gente passar para a questão da utilização, eu queria dar algumas dicas para vocês até de conservação, né, de manutenção desse tipo de pipeta. Então, uma primeira dica é em relação a guardar a pipeta.
Então, para guardar a pipeta no laboratório, após o uso, tenho 2 dicas para dar para vocês. Primeiro, essa pipeta ela tem que ser guardada, no caso das pipetas reguláveis, ela tem que ser guardada no seu volume maior. Por exemplo, essa aqui é de 1000 microlitros, né? Então, eu vou ajustar a pipeta depois. Vamos supor que nessa pipeta aqui eu tenha pipetado 200 microlitros, certo? Quando eu terminei de usar, eu vou sempre voltar a pipeta para o meu volume maior e vou guardá-la nesse volume maior. Por quê? Porque aqui dentro do êmbolo aqui tem uma mola. Essa mola, quando pressionada, ela vai perdendo, né, acurácia, ela vai perdendo pressão. Então, se eu guardo essa pipeta com um volume menor, ela fica pressionada e ela vai perdendo regulagem. Então, eu vou tender a descalibrar essa pipeta muito mais rapidamente se eu deixar essa pipeta sempre regulada, guardada no meu volume menor. Uma outra dica sobre conservação é eu sempre guardar a pipeta nessa posição, na posição vertical. Porque se de repente, durante o uso, né, teve algum resquício de líquido que veio aqui para o êmbolo e eu deixo essa pipeta deitada, a tendência é esse líquido vazar, vir para dentro da engrenagem da pipeta e isso ser um fator que vai também poder contaminar amostras, por exemplo, futuras, ou até mesmo contaminar qualquer outra análise que eu vá fazer e também oxidar as partes internas da pipeta. Então, água aqui dentro desse sistema não é bem-vindo, né? Ou água ou amostra, qualquer que seja o líquido, não é bem-vindo. Então, se eu guardo sempre na posição vertical, eu também estou prevenindo aí possíveis danos que possam ocorrer nessas pipetas. Só para vocês que não sabem, que não conhecem, uma pipeta dessa apesar de ser um equipamento simples, ele pode sair bem caro, né? Pode ser bem caro. Essas pipetas de marcas melhores chegam aí a 3, 4 mil reais, principalmente essas pipetas em multicanal. Essas simples, em torno de 2 mil reais pode custar uma pipeta dessa. Então, assim, é um equipamento que precisa sim ter um cuidado para que ele tenha uma vida útil alta, né? Grande. E outro cuidado que a gente precisa ter é o cuidado com a manutenção, né? A pipeta, ela precisa ter um POP de utilização no laboratório, ela precisa ter um registro pelo controle de qualidade de calibrações que periodicamente eu preciso estar atualizando. Então, os laboratórios que mantêm controle de qualidade, todos, né, os laboratórios devem manter isso, eles devem ter nos seus protocolos de controle de qualidade protocolos de manutenção das pipetas. Então, eu tenho que ter certeza que, ao utilizar a pipeta, ela está nas melhores condições de calibração. Porque, senão, o erro que pode ocorrer lá na hora da análise pode ser devido não ao meu processo de pipetagem em si, mas ao simplesmente fato de não estar calibrado. Então, isso é um cuidado que todo laboratório de análises clínicas deve ter com as suas pipetas. Ter um protocolo, ter um calendário de manutenção de acordo com as orientações do fabricante, né? Existem empresas especializadas nesse tipo de serviço, que a pipeta, então, passa por um processo de calibração e ela volta com um selo de calibração e com a data de validade dessa calibração. Normalmente, em torno de 6 meses. A cada 6 meses, essa pipeta precisa ser recalibrada. E você sabe, o bom analista, ele sabe quando ele vai pipetar e a pipeta está descalibrada. Isso é bem nítido. E, então,
é mais uma dica importante para a utilização desse tipo de material. Agora eu quero mostrar para vocês como que funciona uma boa pipetagem, como que seria uma boa pipetagem usando uma pipeta automática como essa. Então, a primeira dica é como segurar a pipeta. Então, você vai segurar dessa forma, né? Essa alçazinha aqui é para você encaixar o seu dedo nessa posição aqui, ó. Você vai encaixar nessa posição. Segurar sempre na posição vertical. Então, toda vez que você for pipetar o material, você tente sempre pipetar na posição vertical, né? Você vai colocar a ponteira. Então, você vai sempre pipetar na posição vertical. Não façam isso aqui. Por quê? Se você fizer isso, a tendência não, existe um risco de, na hora de você pipetar, vir líquido aqui para dentro do sistema da pipeta. E aquilo que eu já falei antes, esse líquido com certeza vai, né, oxidar, vai deteriorar todo a parte interna da pipeta. Então, isso não é adequado. Então, comecem a treinar e se policiem para sempre trabalhar com a pipeta na posição vertical. Então, a pipeta ela tem dois estágios, né? Tem o primeiro estágio, que é o estágio onde eu vou aspirar a amostra, e o segundo estágio, que é o estágio que eu vou desprezar a amostra no tubo, tá? Então, repetindo, o primeiro estágio é o estágio onde eu vou aspirar, né, o volume, e o segundo estágio, eu aperto até o final, onde eu vou desprezar a amostra. Em algumas pipetas, como essa, existe a possibilidade de eu fazer o descarte da ponteira, né? Isso é importante para eu não ter nenhum contato, né, manual com um material contaminado, né? Porque todo material dentro do laboratório é potencialmente contaminado. Então, esse botãozinho é super importante para que eu não tenha um contato nenhum com esse material. Simplesmente eu vou apertar e essa ponteira vai sair sozinha, tá? Então, independente do volume, eu vou ter que lembrar que eu tenho sempre esse primeiro estágio e esse segundo estágio. É lógico, se eu regular aqui para um volume menor, por exemplo, ela estava em 1000, né? Eu vou regular para um volume menor, 500 microlitros, por exemplo. Esse espaço do primeiro estágio diminuiu já, né? Antes estava aqui, agora está menor. Então, aí o segundo e aqui para desprezar. Então, esse tem que ser o procedimento correto, né? Então, eu vou segurar na posição vertical. Primeiro estágio, aspirar. Segundo estágio, desprezar. E aqui, descartar. Ok? Então, isso é a forma mais correta de eu estar fazendo uma boa pipetagem. Eu falei que eu ia mostrar para vocês a questão das ponteiras, né? Então, assim, para cada pipeta, eu tenho uma ponteira adequada, mais adequada. Para pipeta de 1000 ml, eu tenho várias cores, mas as mais comuns é a ponteira azul, ela pode ser também roxa ou até mesmo branca, tá? Existe também a ponteira branca para 1000 ml, para 1000 microlitros, que é 1 ml. Então, essa é a ponteira normalmente para essa pipeta de volume maior. Tanto para essa de volume variável, como para essa de volume fixo. Ó, essa aqui é de 500 microlitros, mas ela também pega a ponteira de 1 ml. Para as pipetas de volume intermediário, normalmente esses volumes são de 10 a 200 microlitros. E para esses volumes, eu tenho ponteiras amarela, que é a mais comum. Em geral, essa amarela é de 10 a 100. Então, que encaixa nesse tipo de ponteira. Então, aqui eu consigo pipetar tranquilamente. O mais comum dos ensaios bioquímicos é pipetar a amostra 10, 20
ou 50 microlitros, que eu uso normalmente essa pipeta com a ponteira amarela. Eu também posso usar uma pipeta, por exemplo, que é de 20 a 200 microlitros. E para isso eu tenho aqui também uma ponteira branca. Então ela é um pouquinho maior que aquela outra e ela vai pipetar bem um volume de 200 microlitros. Aqui, 200 microlitros eu já não consigo nessa ponteira. Ela não vai conseguir. Mas aqui eu já consigo 200, tá bom? Então, quando eu for utilizar a ponteira, eu tenho que saber exatamente a ponteira correta para aquele volume. Tem mais uma ainda, né? Quando eu precisar pipetar um volume muito menor, por exemplo, essa daqui, ó, ela é de 10 a 0,5 ou de 0,5 microlitros a 10 microlitros. E aí eu tenho uma ponteira específica para ela, ela também da cor branca. Então, uma ponteira bem menorzinha. E ela, então, vai pipetar volumes bem pequenos. Uma questão interessante, se eu tiver que pipetar no laboratório, por exemplo, 10 microlitros, e eu tiver uma pipeta de 0,5 a 10, uma pipeta de 10 a 100, uma pipeta de 20 a 200, né? Uma pipeta de 100 a 1000, essas duas aqui conseguiriam pipetar esse volume, né? Uma com o seu volume mínimo, que seria 10 microlitros, e outra com o volume máximo, que seria 10 microlitros. Qual é a opção, a melhor opção que eu deveria usar para pipetar esse volume? O que é que vocês acham? Com certeza é a pipeta de 0,5 a 10. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com ela no meu volume máximo, né? Totalmente aberta aqui no ponto de vista da regulagem. Então aqui eu tenho menos chances de errar na hora de pipetar do que com essa aqui. Porque essa aqui eu vou trabalhar com ela totalmente fechada a mola. Então aqui, por exemplo, se tiver qualquer descalibração nesse processo, essa mola já vai fazer com que eu tenha um erro nessa pipetagem. Então aqui, por exemplo, se ela pode pipetar 10% a mais, 10% a menos, 20% a mais, 20% a menos e, por exemplo, de um volume de 10 microlitros, 3 microlitros é 30% desse volume. E isso é importante na interferência do resultado do paciente. Então, sempre que eu tiver a opção de pipetar um volume pequeno, eu devo buscar a pipeta que eu tenho o menor volume possível, né? Ela tenha o menor volume possível dentro daquele volume que eu preciso. Nesse caso, 10 microlitros. Se eu tiver uma pipeta de volume único de 10 microlitros, ou se eu tiver uma pipeta com volume máximo de 10 microlitros, eu devo optar por essa pipeta para poder fazer a pipetagem. Então, isso é mais uma dica interessante e importante para que você aprenda a manusear bem esse tipo de equipamento. Então, pessoal, eu vou demonstrar agora para vocês alguns diferenciais de pipetagem que são importantes quando se vai trabalhar numa técnica de bioquímica clínica, numa técnica enzimática, por exemplo, numa técnica colorimétrica, que você vai fazer de forma manual. É lógico que hoje, a gente vai ver aí durante o curso, que muitas dessas técnicas, a maior parte, né, dos laboratórios utilizam equipamentos automatizados para fazer essas pipetagens, fazer todo o processo de rotina, né, no laboratório de bioquímica. Mas o analista clínico ele precisa saber fazer manualmente também os ensaios. Para que ele se considere um bom analista clínico, é importante que ele consiga fazer isso de forma manual. Não fique na dependência exclusiva de ter um equipamento para fazer para ele. E para isso, é necessário que ele faça uma boa pipetagem. Falando também aqui da nossa região, nós estamos aqui na região amazônica, ainda é muito comum
os egressos aí dos cursos de farmácia, de biomedicina, trabalharem em laboratórios do interior do estado, por exemplo, ou laboratórios de menor porte, onde você ainda não tenha equipamentos automatizados. Então, nestes casos, também é necessário uma rotina manual. E aí você vai precisar muito da utilização das pipetas. Então, é preciso que você aprenda a manusear bem essa pipeta para você poder fazer corretamente o seu trabalho. Então, eu recomendo a vocês que, caso vocês tenham oportunidade de aprender, de manusear, que realmente se interessem em ser um bom pipetador, porque isso vai fazer uma diferença importante na vida profissional de vocês como analista clínico. Isso é fundamental. E aqui eu quero passar algumas dicas que são importantes especificamente quando a gente fala de uma análise bioquímica. Então, basicamente, como eu já falei, a gente trabalha com duas pipetas, né? A pipeta de volume pequeno, que normalmente a gente trabalha com 10 ou 20 microlitros, dependendo da técnica que você está utilizando, ele vai pedir para você pipetar 10 ou 20 microlitros da sua amostra. Então, eu vou regular aqui para 20 microlitros, para poder eu demonstrar para vocês como é essa pipetagem da amostra. Então, fiz aqui o encaixe da minha ponteira. Então, a gente tem aqui o primeiro estágio, que é de aspiração, o segundo estágio para desprezar o material e aqui o botãozinho do descarte. Digamos que eu tenho aqui a minha amostra, tá? Tenho aqui uma amostra biológica, soro ou plasma, e eu vou fazer, então, a pipetagem desse volume, que eu chamo de volume pequeno, né? 20 microlitros. Então, vou segurar a pipeta, vou apertar aqui até o primeiro estágio, colocar dentro do líquido, aspirar e retirar a ponteira. Aí que tem um detalhe. Na hora que eu estiver retirando essa ponteira do tubo, sendo o tubo primário ou o tubo secundário como esse, eu toco levemente com a ponta da ponteira aqui na borda do tubo. Para quê? Para retirar um excesso de líquido que possa haver por fora aqui da minha ponteira. Isso é importante porque normalmente, como eu falei, é um volume pequeno, né? 10 microlitros, 20 microlitros. E qualquer excesso de líquido que fique aqui por fora vai fazer muita diferença nesse volume pipetado. Por exemplo, se ficar 2 microlitros aqui de 10, isso já significa 20% a mais de material. E se numa outra pipetagem essa diferença não ficar, por exemplo, quando eu pipeto o padrão e quando eu pipeto o meu plasma, isso já vai dar uma diferença no resultado da amostra do paciente. Então, fazer esse leve toque é importante para retirar esse excesso que possivelmente possa ter ficado aqui por fora da parede. Você pode me perguntar, professor, mas eu não posso enxugar aqui a ponteira com papel, uma gaze, papel toalha? Até pode. A questão toda é o tempo, né? Digamos que você tenha, normalmente você vai trabalhar numa rotina, você vai ter ali 20, 30 pacientes, 10, 15 diferentes dosagens para liberar numa manhã ou no dia. E isso requer muito tempo de pipetagem. Você não vai perder tempo ficar limpando ponteira por ponteira, não faz muito sentido isso. Então, esse simples ato de você tocar na parede do tubo faz com que você diminua essa chance de erro. Então, essa é uma dica importante e se você puder utilizar isso na sua pipetagem, vai ajudar bastante a você errar menos quando se trata de uma dosagem bioquímica. Para desprezar o material, você vai colocar a ponteira no fundo do tubo e vai desprezar até aqui usando o segundo estágio da ponteira. Então é importante que esteja aqui
que esteja na parede e mais no fundo possível, até para evitar aerosóis, né, que a gente sempre é interessante que a gente evite. E também, quando você encosta a ponteira na parede do tubo, o líquido escorre melhor, né? Então ele vai escorrer com mais fluidez e aí você vai perceber que não ficou nenhum líquido na ponta e então você já concluiu a pipetagem desse pequeno volume. Agora eu vou mostrar para vocês como seria a pipetagem de um volume grande, né, que eu chamo de grande volume. Normalmente você usa isso quando você vai pipetar o reagente de trabalho. Vocês observam aqui que até formou uma espuma, né? Não tem problema. Essa espuma que se forma aqui na borda, formando quase uma espécie de halo, ela é bem normal para esse tipo de reagente, porque normalmente esse reagente contém detergente aqui, que ajuda na solubilização, né, da amostra e tal. Então, é normal acontecer essa questão da bolha aqui, né, no reagente. Algumas vezes, esse líquido ele é um pouco mais viscoso do que a água, e isso, às vezes, dificulta um pouco a pipetagem. Daí eu vou dar uma dica interessante aí na hora de você pipetar esse material que é um pouco mais viscoso, tá bom? Isso também acontece. Mesma coisa que eu vou utilizar, né? A pipeta regulada aqui no volume que eu desejo, nesse caso aqui eu vou fazer para 1 ml. Então, regulei para 1 ml. Pegar a pipeta na posição vertical, a ponteira está bem ajustada. Vou apertar no primeiro estágio para aspiração da amostra. E aqui que vem a primeira dica. Na hora que eu apertar no primeiro estágio, eu devo soltar o êmbolo pressionando levemente, não solto de uma única vez. Se eu soltar de uma única vez, eu corro o risco de formar bolhas dentro do líquido e aqui na ponta da ponteira. Isso significa que não houve uma boa pipetagem. Se tiver uma bolha dentro do líquido ou na ponta, essa pipetagem ela não está corretamente. Pode até formar uma bolha no final, como aqui. Mas a pipeta, aqui está pipetado 1 ml corretamente. Não tem problema essa bolha que formou lá no final. Não pode ter bolha dentro aqui do líquido e nem na ponta aqui depois, na ponta da ponteira. Não pode ter espaço sem líquido, porque isso significa que eu não tenho 1 ml. Então, como que eu obtenho essa pipetagem nesse volume maior, essa boa pipetagem? Dessa forma que eu estou falando para vocês. Aperto até o primeiro estágio, solto mais lentamente, pressionando, e quando eu termino, eu nunca tiro imediatamente a ponta da ponteira do líquido. Eu sempre aguardo aí, conto até 1, 2, 3 e tiro. Pipetou, 1, 2, 3, tirou. Isso funciona até naquela situação que eu falei de líquidos mais viscosos, né, que vai ter uma pressão, uma dificuldade maior dele aspirar. Então, esse tempinho que eu espero aqui é importante para que haja pressão e o tempo suficiente para aspirar aquele 1 ml que eu pretendo aspirar. Então, isso é importante. Não soltar de uma vez, soltar pressionando e esperar um pouquinho depois que terminam, aqui chega no limite aqui do êmbolo, né? Aí eu vou lá desprezar a minha amostra. Então, a mesma coisa, vou colocar na parede do tubo, vou até o segundo estágio e faço desprezar o material, né? Vou desprezar o material. Ah, professor, eu preciso lavar a ponteira dentro da solução? Não, normalmente na bioquímica a gente não faz isso, não há essa necessidade. Mas se eu fizer isso para uma amostra, eu tenho que fazer para todas, para que eu tenha repetição
daquele procedimento e que eu faça para a amostra, faço para o padrão, faço para o controle. Então, para todas as amostras e tanto o controle como o padrão, tem que ser feita a mesma coisa. Então, pensando nessa questão da racionalidade do tempo, em geral, a gente não faz essa lavagem, nem com a amostra, nem com o reagente, ok? Mas, como eu já falei, se você fizer para um, você tem que fazer para todos, ok? Então, como dicas, assim, para análises clínicas, eram essas dicas que eu tinha para vocês, né? Para o pequeno volume, essa questão de você tocar ali na ponta do tubinho para tirar esse excesso de líquido. E no caso do grande volume, principalmente no reagente de trabalho, que é um pouco mais viscoso, você tem esse cuidado de soltar o êmbolo um pouquinho mais devagar e depois que terminar o tempo, ali, terminar de até o final aqui, você aguardar em um segundinho dentro do líquido para que dê tempo desse líquido chegar totalmente no volume que a pipeta está marcada. Então, com esses cuidados, você vai conseguir fazer uma boa pipetagem. Só relembrando que é muito importante que você saiba que essa pipeta está bem calibrada e que ela esteja com certificado de qualidade ok. Isso, claro, você estando dentro de um laboratório de análises clínicas liberando o resultado de paciente, né? Numa sala de aula, normalmente as faculdades elas não fazem isso, então a gente às vezes não tem como fazer essa calibração de pipetas para todos os alunos que vão fazer, por exemplo, aulas práticas. Mas se você estiver trabalhando dentro de um laboratório que libera resultados, essa pipeta precisa estar calibrada com o certificado de qualidade ok. Então, esse era o conteúdo que a gente tinha para pipetagem. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui na aula, ou se você estiver assistindo pelo canal, você pode também deixar um comentário aqui no YouTube. Agradeço a atenção e obrigado por você que ficou até o final.